Os discípulos, no tempo de Cristo, tiveram o privilégio de caminhar com Ele, assim, literalmente, fisicamente, conversar com Ele, tocar Ele, olhar Ele. Mas no Velho Testamento não. Enoque andou com Deus. Noé, Abraão, Davi andaram com Deus, mas numa experiência de fé. O senhor acha que discipulado deveria ser o principal foco da igreja nos tempos que nós vivemos? E se ela não teve isso antes e ela está amadurecendo agora, então a igreja está entendendo exatamente o que é o Evangelho? Discipulado é o Evangelho em essência? Eu tenho a impressão que se a gente vai para o texto bíblico, a gente não tem outra alternativa senão fazer o que Cristo mandou, que Ele mandou a gente fazer discípulos. Só que a gente, no desespero de ver um crescimento exponencial, muitas vezes a gente quer fazer aquilo que acha que é o mais importante. Então, quando a igreja para, pensa e reflete que mais importante do que ter números, é importante ter número, é importante ter crescimento, porque Deus não quer que ninguém se perca, Ele quer que todos se salvem, mas Ele quer que as pessoas sejam maduras, porque se você não for madura, você não vai estar engajado, você não vai se envolver e não vai estar pronto para ser as mãos e os pés de Cristo para abençoar as comunidades, abençoar as pessoas. Então, esse preparo inicial dá uma maturidade e assim a gente vai pregar o Evangelho de maneira mais ampla e rápida. Se queremos levar a igreja toda à experiência do discipulado, em lugar de analisar a palavra discípulo e isso e aquilo, temos que levar cada membro de igreja a orar todos os dias, mesmo não tendo vontade de orar. Estudar a palavra todos os dias, mesmo não tendo vontade de estudar. E procurar uma pessoa para Cristo. Quando o cristão faz isso, está andando com Deus, andando pela fé, caminhando em seus caminhos. E o resultado disso é a vida eterna. Então o crescimento não seria por adição, seria um crescimento por multiplicação. Por multiplicação, porque hoje nós estamos trabalhando, quando a gente fala de implantio de igreja, uma igreja plantando outra igreja, a gente precisa pensar exatamente, inverter o sinal, em vez de mais, nós vamos fazer de multiplicação. Então, igrejas plantando igrejas, discípulos fazendo muitos discípulos simultaneamente. Por isso que investir tempo em pessoas, por isso que investir e capacitar pessoas deveria ser a coisa mais importante que a igreja deveria fazer, porque esse é o mandato, esse é o imperativo bíblico. A gente não tem outra alternativa para cumprir a missão, senão voltar ao plano original de Deus. Eu creio que isso seja discipulado. Com certeza. A gente precisa aprender isso um pouco, desmistificar e colocar isso mais em prática. Assim que Jesus viveu, né? Exatamente. É assim que nós devemos viver também.